Olá, queridos irmãos, olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado sempre através da minha vida e da sua vida. Essa mensagem de hoje, que ela realmente possa impactar nosso coração, que ela possa realmente nos levar a refletir sobre nossas vidas, sobre o que o Senhor quer de mim, sobre o que o Senhor quer de você, porque com certeza o Senhor, ele sempre quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. E ele sempre vai nos dar direção, ele sempre vai iluminar nossos caminhos e nós podemos ser abençoados se nós tomarmos realmente a decisão a cada dia de fazermos aquilo que é a vontade do Senhor, a vontade do nosso Deus. A nossa vida, ela é cheia de escolhas. Desde o momento que levantamos até o momento em que iremos dormir, durante os dias da semana, durante os meses do ano, durante os anos de nossa vida, sempre temos que tomar decisões, sempre temos que fazer escolhas. Algumas escolhas são menores, outras escolhas são maiores, umas de menor importância, outras de maior importância. O fato é que durante toda a nossa vida teremos situações ou ocasiões em que teremos que fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas, elas vão impactar nossas vidas. Só que quando nós fazemos avaliações das nossas escolhas com relação à caminhada espiritual, com relação à nossa vida, nós precisamos estar com os olhos atentos, porque as decisões espirituais, elas podem produzir aspectos que vão influenciar na nossa eternidade. Se iremos passar a nossa eternidade próximo ou longe do nosso Senhor. Ou até mesmo tem a questão de que muitas decisões em nossas vidas, elas podem ser benéficas ou elas podem ser maléficas. Então nós não queremos tomar decisões tolas ou decisões que irão trazer algum tipo de prejuízo ou de constrangimento para as nossas vidas. O texto que eu chamo todos a avaliar, a meditar hoje, é um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. Vamos ler esse texto lá do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher, e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste,
Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui nesse texto, como eu havia falado, esse texto que nós iremos meditar, nós podemos trazer muitas aplicações, muitos ensinamentos para a nossa vida. Aqui nessa situação, era uma situação onde, logo após Abraão, anos antes, ter recebido o chamado de Deus, onde Deus disse que ele deveria sair da casa da sua parentela, Deus prometeu a ele, que levaria ele para uma terra onde o abençoaria, onde multiplicaria a sua semente. E durante a sua caminhada, várias promessas Deus vai fazendo e a fé de Abraão, ela vai se desenvolvendo no seu relacionamento para com Deus. Só que aqui chega esse momento onde Deus já está abençoando grandemente a vida de Abraão e, consequentemente, a vida daqueles que estavam com ele, me referindo assim ao sobrinho dele, Ló, e começa a multiplicar, a prosperidade de Abraão aumenta, a prosperidade do sobrinho dele, Ló, aumentam, e chega a um ponto de o lugar onde eles habitavam, já não havia mais espaço para os dois criarem os seus rebanhos. As desavenças começam a acontecer entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, e chega um ponto que Abraão ele tem que tomar uma decisão muito difícil. Muito difícil porque havia algum tempo que o sobrinho dele o acompanhava, era alguém que ele amava, alguém da sua família, mas ele não queria que aquela desavença permanecesse entre ele e o seu sobrinho. Então agora ele tem que tomar uma decisão muito importante. Ele tem que tomar uma decisão significativa com relação ao rumo da sua vida e de como ele continuaria a sua jornada. Então, diante de uma situação tão difícil que ele tem que tomar diante do seu sobrinho Ló, o que me chama a atenção é que ele chama o sobrinho dele para conversar, para falar a respeito daquilo que estava acontecendo. E ele, naquele momento de escolha, vocês percebem que Abraão ele foi um homem bastante sábio, um homem bastante generoso no momento de escolher. E, na verdade, ele passa para Ló, de certa forma, de maneira humilde, o que ele poderia, o lugar onde ele poderia habitar. Abraão era o patriarca daquela família, ele era o chefe daquele clã. Ele tinha por direito, a prioridade de escolher aonde ele e a sua família e os seus rebanhos se assentariam. Mas ele dá esse direito a Ló. Então ele fala para Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então naquele momento, Abraão toma uma decisão, Ló também vai tomar a decisão dele, mas a diferença na escolha de Abraão para a escolha de Ló. Vocês percebem aqui que uma coisa que é citado nas Escrituras é que no momento que, logo após Abraão dar a Ló a oportunidade de escolher para qual lado ele iria, em qual região ele habitaria, o que chama a atenção é que lá diz que havia uma região, próximos às planícies, às cidades de Sodoma e Gomorra, que eram uma planície fértil, uma planície bem irrigada, um lugar que realmente era bastante atrativo, na verdade. Então, o que acontece? Quando Ló percebeu, quando ele viu que as planícies eram férteis e possivelmente boas para criarem seus rebanhos, possivelmente ele deve ter acreditado que, nossa, agora as coisas irão dar certo, agora cada vez mais eu irei prosperar, já que eu estou escolhendo um lugar onde eu vejo que tem tudo para dar certo. Tem tudo para que os meus rebanhos continuem a se multiplicar,
onde eu poderei criar a minha família, onde eu serei realmente abençoado. Ló, ele tomou uma decisão aqui, baseado mais naquilo que ele via. Porque também o texto diz que uma informação relevante é que os habitantes daquela região eram pessoas más, eram pessoas que realmente não tinham princípios morais, eram pessoas que viviam pecando contra Deus. E possivelmente era algo que era de conhecimento de Ló, de Abraão e das pessoas daquela região. Mas Ló, acreditando que aquilo era o melhor para a vida dele, o que era o melhor para a sua prosperidade, ele resolve tomar essa decisão com base naquilo que ele via. Isso é muito importante porque as pessoas também têm a tendência, nós, na verdade, temos a tendência, assim como Ló, de tomar decisões baseadas naquilo que nós vemos. Então nós vemos determinada oportunidade, algo que vai trazer algum benefício material, algo que vai trazer algum benefício para a minha vida, né? Para a minha vida, sei lá, para os meus sonhos. E não tem nada de errado eu querer algo melhor para a minha vida, para a minha prosperidade, para que os meus sonhos sejam abençoados por Deus. O problema é que nós temos que tomar cuidado no momento de tomar essas decisões, por quê? Porque nem sempre aquilo que aparenta ser bom, nem sempre aquilo que aparenta trazer um certo benefício para a nossa vida, vai trazer um benefício real. Se a gente fazer uma avaliação, essa decisão de Ló, que aparentemente seria uma decisão boa, já que o lugar traria prosperidade para ele, já que era um lugar fértil e que aparentava ser bom para se habitar, na verdade não era um lugar bom. Se você continuar lendo a sequência do texto de Gênesis, os capítulos posteriores, capítulo 14 em diante, você vai perceber que essa decisão foi uma decisão que não trouxe bons benefícios para a vida de Ló. Houve um momento em que Deus, né, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, ele sabia do que acontecia naquela cidade. Ele sabia que aquela região era uma região onde pessoas más, que não temiam a Deus, viviam e continuavam a ter seu comportamento libertino. E aí, o que acontece é que Deus resolve destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades essas onde Ló e sua família estavam estabelecidas. E antes de Deus enviar seus anjos para destruir aquela cidade, ele manda, né, esses anjos virem fazer um relato, fazer uma avaliação e fazer um relato daquela região. Você vai ver que Abraão ele vai interceder pela cidade, pensando justamente em Ló, porque Ló morava naquela região. E quando os anjos vão até a cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-las, e eu estou aqui resumindo um pouco a história para não ficar muito extenso, e o que acontece é que Deus foi misericordioso mesmo assim com Ló. Mesmo Ló tomando essa decisão tola de habitar nessa cidade tão perversa, tão má, baseada apenas na sua prosperidade, o que acontece é que Deus foi misericordioso e resolve resolve retirar Ló e a família dele daquele lugar. E no momento que eles estão indo embora, né, os anjos disseram para Ló que ele saísse daquele lugar, que ele não olhasse nem para trás, porque toda aquela região, toda aquela cidade, ela seria destruída. E assim Ló saiu com a sua família. No meio do caminho, a esposa dele, ela olha para trás e ela se transforma em uma coluna de sal. Ló continua a sua caminhada junto com as suas filhas. Só que o que vai acontecer? Eles vão para uma região onde eles vão habitar, ele vai habitar com suas duas filhas. Há um momento em que as filhas dele, percebendo que não havia
outros homens naquela região, onde elas pudessem se casar e dar continuidade à descendência de seu pai. Em um determinado dia, elas resolvem dar vinho para o seu pai, para que ele se embriagasse. E à noite, a mais velha se deita com o pai, ela tem relações com o pai. Na sequência, na outra noite, na noite posterior, acontece a mesma coisa com a mais nova. Elas também dão vinho para que o pai fique embriagado e ela também se deita com o pai. E o que acontece é que ambas ficam grávidas do pai, dando sequência, né? Os filhos dela, os amonitas, né? E o que eu quero trazer diante de tudo isso? É os impactos que essa decisão trouxe para a vida de Ló. Uma decisão que aparentemente traria os benefícios de prosperidade para ele, fez com que, de certa forma, a família dele toda fosse, eu não vou dizer completamente destruída, mas fosse completamente influenciada ou abalada por uma escolha dele. Ele perdeu a esposa, que ficou no meio do caminho. As filhas aqui agora têm um comportamento que eu acredito possivelmente que foi aprendido como natural naquela cidade, já que era um lugar onde o comportamento de todos era um comportamento libertino, era um comportamento de pessoas que não amavam, que não tinham princípios morais diante de Deus. E aqui são consequências ruins para eles. Mas foi uma consequência com base na decisão que ele tomou lá no passado. Uma decisão de olhar apenas para o material, os benefícios materiais. Muitas vezes nós olhamos apenas, na hora de tomar decisões, para os benefícios materiais. O benefício financeiro, o benefício do prazer, o benefício das minhas vontades. A minha vontade, os meus desejos estão acima de tudo, inclusive acima de Deus. E isso muitas vezes faz muitos tomarem decisões tolas, partirem por caminhos que são tortuosos. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte. Temos que tomar cuidado com decisões que tomamos. Muitas pessoas tomam decisões achando que vão trazer benefícios para a sua vida, benefícios para a sua família, benefícios para o seu casamento, benefícios para os seus filhos, mas muitas vezes essas decisões são ciladas que nos afastam do caminho de Deus, ciladas que destroem nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ciladas que destroem a espiritualidade dos nossos filhos, mas nós não conseguimos muitas vezes perceber. Mas por que nós não percebemos? Porque os nossos olhos estão voltados mais para as coisas desse mundo e não para as coisas de Deus. Mas em contrapartida, nós vimos que Ló teve essa decisão tola. Você vai perceber que Abraão ele agiu pela fé naquele momento. Quando ele deu aquela oportunidade para Ló de escolher em qual região ele habitaria, Abraão estava naquele momento demonstrando que ele confiava em Deus. Porque Deus havia prometido a ele que o abençoaria. Porque Deus estava andando com ele. E ele sabia que a prosperidade dele, que os benefícios que ele almejava receber, não estavam relacionados àquilo que ele via. Estavam relacionados ao Deus invisível que poderia abençoar grandemente a vida dele. E assim ele agiu. Ele deu a Ló a oportunidade de fazer aquela escolha. E ele próprio, quando ele toma aquela decisão, ele estava escolhendo por ele. E a escolha dele é: eu estou confiando em Deus. Eu confio nas promessas de Deus. E eu irei agir baseado nas promessas de Deus. E ao contrário de Ló, assim como Deus prometeu, Abraão foi abençoado. Por mais que ele tivesse que esperar algum tempo. Eu acho que muito dos nossos problemas está relacionado ao imediatismo.
Nós queremos que as coisas aconteçam no tempo em que nós queremos, no tempo em que nós determinamos. Nós não sabemos esperar em Deus. Abraão teve que esperar. Ele já era velho, impossibilitado de certa forma. Deus havia prometido a ele um filho, que a descendência dele seria numerosa, mas ele teve que esperar. Ele teve que esperar muitos anos até que a promessa se cumprisse. Mas ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor. E sabe qual foi o resultado dele tomar uma decisão não baseada naquilo que ele via, mas baseada na fé? É que Deus abençoou ele. Abençoou ele com um filho, filho da promessa. Abraão gerou Isaque. Isaque gera Jacó. E assim dá início à genealogia de uma família que se tornaria assim o povo de Deus, que se multiplicaria, que seria numerosa. E sabe qual o ponto mais importante? É que dentro dessa descendência de Abraão, dentro dela um dia brotaria, ou viria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de Abraão. Abraão foi abençoado. A nação que foi descendência da família de Abraão foi uma nação abençoada por Deus. Mas sabe por que tudo isso aconteceu com Abraão, ao contrário do que aconteceu com Ló? Porque ele confiou em Deus ao invés de confiar nas coisas desse mundo, naquilo que se vê. Se você deseja ser abençoado, você precisa confiar em Deus e não naquilo que os seus olhos te mostram. Porque cada decisão que nós tomamos terá consequências para a nossa vida. Isso não tem para onde fugir. Lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 9, se não me engano, está escrito que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele também ceifará. Se semearmos para o Espírito, colheremos vida eterna. Mas se semearmos para a carne, colheremos destruição. O que você leva em conta no momento de tomar suas decisões? Você leva em conta as coisas materiais, os benefícios desse mundo? Ou você age tomando decisões baseadas na fé e esperando receber os benefícios de Deus? Tem um texto também, eu queria ler um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Que diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. O que não se vê é eterno, desculpa. Então, o que acontece, irmãos? Você tem muitas decisões para tomar na sua vida. Eu ainda tenho muitas decisões para tomar em minha vida, se assim Deus permitir que eu tenha mais tempo para isso. A nossa vida é cheia de muitas escolhas. A nossa vida é cheia de muitas decisões que temos que tomar a todo momento. Escolha de como nós vamos lidar com o nosso casamento. Escolha em como nós vamos lidar com os nossos filhos. Escolha com relação à nossa caminhada espiritual. Um dia nós tomamos a decisão, ou já tivemos que fazer a escolha de entregar ou não a nossa vida ao Senhor, de seguir ou não a Jesus. Um dia, nós temos que tomar sempre decisões. Decisões em todas as áreas da nossa vida. E essas decisões, elas trazem impactos. Elas trazem consequências. Sejam elas ruins ou boas. Tome decisões baseadas na fé, assim como Abraão. Não fique apenas preocupado com vantagens aqui para essa terra. Não fique preocupado apenas com coisas materiais, com benefícios dessa terra.
Não que seja errado você ser abençoado ou ter benefícios nessa terra, mas o problema é que essas coisas podem nos enganar ao ponto de nós perdermos os benefícios eternos que Deus tem para a nossa vida. O que está em jogo não é qualquer coisa. O que está em jogo não é simplesmente uma promoção no trabalho ou que tipo de curso eu vou fazer quando eu for ingressar na faculdade ou quantos filhos eu vou. Não é isso. É a nossa eternidade que está em jogo. No momento de tomar suas decisões, leve em conta a palavra de Deus. No momento de você tomar uma decisão, haja pela fé, assim como Abraão. E se você crer, se você tiver realmente fé nisso, Deus, ele irá te abençoar muito mais. Como diz em Efésios, né? Um versículo que sempre o irmão João gosta de citar, aquele que é infinitamente capaz de fazer acima do que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu acredito que Deus fez além do que Abraão pensava. Deus fez além do que muitas pessoas imaginavam. E Deus pode fazer além na sua vida e na minha vida, se você tomar decisões baseadas na fé que há em Jesus e na sua palavra. Creia nisso e você colherá os benefícios. Vamos pedir a Deus que abençoe nossa vida e nosso coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse momento que temos de aprender mais da Tua palavra. Que o nosso coração possa ser tocado, Deus, com o Teu Espírito Santo, quebrantando, transformando, Deus. Pai, se temos tomado decisões tolas, nos perdoa, Pai. Nos ajude a tomar decisões realmente sábias, que irão realmente abençoar nossas vidas e nos aproximar do Senhor, não nos afastar. Eu te louvo por esse momento, te louvo por nossa vida. Peço que a semente semeada nesse momento possa realmente germinar, ó Deus, no nosso coração, que ela possa crescer, que ela possa frutificar e que ela possa render frutos que levam à glorificação do teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.